Can you hear me? Yes. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Amen. Sancte benedicte, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et omnis qui reliquit domum vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filius, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit. Bom, o Padre Bento, que é um monge, prior do mosteiro de São Bento, acaba de ler uma passagem em latim que diz o seguinte: e todos aqueles que deixarem casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou seus negócios, pelo nome de Jesus, receberão o cêntuplo e a vida eterna. O Padre Bento, ele vai ler o que ele vai falar, e eu logo depois vou fazer a tradução, e assim vocês vão poder, ao final também, fazer algumas perguntas, tá bom? When we first think of a possible vocation as a young man, we think of those we know who have left a good impression on us. And usually that means we think of our parish priest as a man of virtue, a man who helps the people, who loves God, and is close to our family. If we want to love God, we say, we will be like him. Follow his path. Sometimes even the opposite is true. We see a man who seems like a bad priest, and we say we want to be a good priest so that the church has better men. This is a very normal thought process. We consider our vocation based on whom we know. Sempre que nós pensamos na possibilidade de uma vocação, sendo um rapaz, um jovem, nós pensamos naquelas pessoas que nós conhecemos, aquelas pessoas que deixaram em nós uma boa impressão. E isso geralmente quer dizer que nós pensamos no nosso pároco, em um homem de virtudes, em um homem que ajuda as outras pessoas, em alguém que ama a Deus e que está perto da sua família. Se nós queremos conhecer a Deus, nós dizemos, nós queremos ser iguais a Ele. Nós queremos seguir o seu caminho. Algumas vezes, o oposto é que é o verdadeiro. Nós vemos ou conhecemos um homem que parece não ser um bom padre. E nós dizemos que nós queremos ser um bom padre, de modo que a igreja tenha homens melhores. Esse é um processo muito normal de pensamento. Nós consideramos a nossa vocação baseado naquilo que nós conhecemos. In the course of history, however, it sometimes happens that young Catholic men lose the possibility to know the full tradition of the Church. Maybe the local clergy have disappeared, and the only examples they have are Franciscans or Dominicans. Or maybe the religious have disappeared, and the only example they have are parish priests. In this case, a young man might learn of religious life in a book, or through a video, or a word of mouth, but until he meets some man, some monk, it is all theoretical, an interesting idea, but from another age, or another culture, or another country. No curso da história, contudo, acontece que às vezes os rapazes católicos dentro da igreja, eles acabam perdendo a possibilidade de conhecer a tradição da igreja. Talvez porque o clero local tenha desaparecido e os únicos exemplos que eles têm são franciscanos ou dominicanos.
Ou talvez porque os religiosos tenham desaparecido e o único exemplo que eles têm seriam os párocos, os padres das comunidades. Nesse caso, um rapaz deve aprender sobre a vida religiosa em um livro, ou talvez mesmo através de um vídeo, ou daquilo que se fala a respeito da vida religiosa. Mas até então, ou até ele conhecer algum homem ou algum monge, isso tudo é apenas uma teoria. Uma ideia interessante de uma época antiga, ou de uma outra cultura, ou de um outro país. Monks who were missionaries in the United States to German immigrants or Italian or Portuguese immigrants or some country from Europe would often go home to their country and preach about the need for monks to come and join them in their efforts on the mission field to help their fellow countrymen. Instead, I come here to Brazil and I suggest the opposite, that maybe you should follow the gospel call and leave your home, your country, your father and mother, friends and family for a little Italian monastery in Norcia, a place with a history of 1500 years, since it is the very place Saint Benedict and his twin sister Scholastica were born in 480, that is, to come to Norcia to pray. Monges que foram missionários nos Estados Unidos e até mesmo na Alemanha ou em países portugueses que falam a língua portuguesa, ou algum outro país da Europa, geralmente vão para os seus países de origem para pregar a respeito da necessidade de monges e de pessoas que possam, rapazes que possam juntar-se à comunidade monástica, unindo os seus esforços na missão, ajudando assim os seus amigos dos países de origem. Mas ao invés disso, eu venho para o Brasil e eu sugiro o oposto, que talvez vocês devam seguir o chamado do Evangelho e deixar suas casas, seus países, deixar seu pai e sua mãe, deixar amigos e família, para ir morar em um pequeno mosteiro em Núrcia, um mosteiro que tem uma história de 1500 anos, já que é o lugar onde nasceu São Bento e sua irmã gêmea Santa Escolástica, no ano de 480. This might sound scary or like a great adventure. Scary because it involves so many sacrifices, so much renunciation. A new country means a new language. We speak English and Italian. It means following Christ strictly in obedience, under an abbot and a rule, in chastity with no wife, no indulgence of the flesh, no girlfriends, no pornography, no masturbation, in poverty leaving your worldly possessions and accepting only what the abbot gives you. It means giving your life entirely to God. Isso pode soar como algo assustador ou mesmo uma grande aventura. Assustador porque envolve muitos sacrifícios, muita renúncia, que seria um novo país, e um novo país quer dizer uma nova língua. Eles lá falam inglês e italiano. Significa também seguir a Cristo de modo estrito na obediência, sob um abade e uma regra, na castidade, sem esposa, sem indulgência da carne, sem namoradas, sem pornografia, sem masturbação, na pobreza, deixando todas as posses do mundo e aceitando apenas aquilo que o abade dá para você. Isso significa dar a sua vida inteiramente para Deus. An adventure because maybe you have realized that in fact the world offers very little which does not disappear. Our cultures are decaying. Everything we see around us points downward and not upward. Even marriage itself, which of course is a good blessed by God,
cannot help but distract a man from thinking about God all the time, from loving God alone all the time. Even the diocesan priesthood, which is a great good, does not allow the priest often to deepen his relationship, his friendship to Christ. It is an adventure because it is like discovering a treasure map, which for many centuries was known and cherished, but was recently lost, and you alone have found it. Will you not, as the Gospel says, sell all that you have so that you can buy the land with that treasure? Uma aventura porque talvez você tenha concluído que, na verdade, o que o mundo oferece é muito pouco daquilo que não desaparece, daquilo que é eterno. Nossa cultura está decaindo. Tudo à nossa volta parece apontar para baixo e não para cima. Mesmo o casamento, que, claro, é uma coisa abençoada por Deus, é algo bom, pode não ajudar, mas distrair um homem de pensar em Deus a todo momento, em todo tempo. Pode distrair um homem de amar a Deus somente todo o tempo. É uma aventura porque é como descobrir um mapa do tesouro. O que por muitos séculos foi conhecido e foi louvado, mas somente recentemente foi encontrado. E você mesmo agora pode encontrá-lo. O padre diz também que o padre diocesano é um dom, mas mesmo esse caminho pode apresentar dificuldades em aprofundar essa amizade com Cristo. E aí o que ele pergunta é: você não quer encontrar esse tesouro, o tesouro que o Evangelho fala? Vender tudo que você tem para comprar a terra com esse tesouro? It is scary and it is an adventure, as it should be. We must be a little afraid when we think of our sins. We think of our many failings, and we ask, how could I ever do this? How could I ever become a saint? How can I die to myself? The first monks, we must remember, were seeking martyrdom. After the persecutions of the Roman emperors, when men could no longer die with their blood for Christ, they went to the desert to do just this, to die not by the sword, but in spiritual warfare, to overcome their passions and to become on fire with love for Christ. Who would not be afraid of death? But it is God who calls, Christ who gives the grace to respond. É assustador e é uma aventura assim como deveria ser. Nós devemos ter um pouco de medo quando nós pensamos nos nossos pecados. Nós pensamos nas nossas muitas falhas e nós nos perguntamos como que eu poderia de algum modo fazer isso. Como que eu poderia me tornar um santo? Como que eu poderia morrer para mim mesmo? Os primeiros monges que nós lembramos, eles buscavam o martírio. Depois da perseguição do Império Romano, quando não se podia mais derramar o sangue por Cristo e morrer dessa maneira, os monges foram para o deserto para fazer justamente isso. Não morrer pela espada, mas morrer de um modo espiritual, em uma guerra espiritual, para que eles pudessem ultrapassar as suas paixões, se sobrepor a elas e se tornarem verdadeiras chamas ardentes de amor por Cristo. Quem não teria medo? Mas é Deus quem chama. Deus dá a graça para responder. The rule of Saint Benedict is an ancient treasure map. A man gives himself over to the rule and the abbot. In Norcia, we are still a young, small community, a priory, so we do not have an abbot but a prior, and that is me. Monks, after a period of intense formation, take vows, 3 vows, of stability, obedience,
and conversion. Stability means we do not move from one monastery to another, but live and die in one place alone. Obedience means we act as Christ, giving up our self-will so that another can decide what is best for us, not just in big things, but in every small thing we do every day. And conversion means we strive daily to be chaste, to be poor, to empty ourselves of ourselves. A regra de São Bento é um tesouro do mapa antigo. Um homem dá a si mesmo para a regra e para o abade. Em Núrcia, que é o local onde eles moram, os monges, nós somos ainda um mosteiro pequeno e novo, um priorado. Portanto, nós não temos um abade, mas um prior. E esse prior é o Padre Bento. Monges, depois de um certo período de intensa formação, fazem 3 votos. O voto de estabilidade, o voto de obediência e o de conversão de costumes. A estabilidade significa que nós não mudamos ou movemos de um mosteiro para o outro, mas vivemos e morremos no mesmo lugar. Obediência significa que nós agimos como Cristo, desistindo ou dando a nossa vontade própria para que outro possa decidir o que é melhor para nós. E a conversão de costumes significa que nós lutamos diariamente para ser castos, para sermos pobres, para esvaziarmos a nós mesmos de nós mesmos. What do we do all day? We pray a lot. We rise at 3:15 a.m. for prayer. There are 8 formal moments of prayer a day: matins, lauds, prime, terce, sext, none, vespers, and compline. Then there are private masses of each priest. There is the sung conventual mass every day, solemn mass on first and second class feast, all in Latin, all according to the ancient form of the Latin Rite, the extraordinary form as it is now called. But for us this is ordinary. It is what our monastic forefathers prayed for centuries and centuries. Nothing new, nothing extraordinary. Então, o que é que nós fazemos todos os dias no mosteiro? Nós rezamos muito. Nós levantamos às 3h15 da manhã para a oração. Existem 8 momentos formais de oração durante o dia, que são as matinas, as laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e, por fim, completas. Tem também as missas privadas que são celebradas por cada padre em particular. Existe também a missa cantada conventual todos os dias. E também a missa solene que é celebrada nas festas de segunda e primeira classe. Tudo em latim. De acordo com o rito antigo, o rito latino antigo da igreja, que é conhecido por nós hoje como a forma extraordinária. Mas para nós, no mosteiro, isso é o ordinário. É o que os nossos primeiros pais monásticos rezavam durante séculos e séculos, por muitos séculos. Nada novo, nada extraordinário. There is study too. For the new monks, 2 to 3 hours of study a day, Lectio Divina, pursuit of knowledge. How can we love God if we do not know Him? We would love just a bad image of ourselves. And there is work. Monks do many kinds of work, but the best works are those which do not interfere too much with their work of contemplation. So there is work in the fields, in the garden, in the kitchen, receiving pilgrims and guests. And then there is our particular work in Norcia. We make beer, a beer loved by those in Norcia and even in America and China where we ship it. The beer is called Nurcia, and it is also our way of helping the townspeople.
We sell it to them at a cheaper price, and they sell it at a higher price so they can help their families. Há também um estudo no mosteiro. Para os monges novos, pelo menos de 2 a 3 horas por dia de estudo formal. Lectio Divina, ganho de conhecimento. Como podemos conhecer a Deus, amar a Deus, se nós não o conhecemos? Nós amaríamos apenas uma imagem ruim de nós mesmos. E há também o trabalho. Os monges fazem vários tipos de trabalho. Mas os trabalhos que são os mais importantes para nós são aqueles que não interferem muito com o trabalho da contemplação. Há também os trabalhos nos campos, nos jardins, na cozinha, recebendo os peregrinos e os hóspedes. E há também o trabalho particular em Núrcia. Nós fazemos cerveja. Uma cerveja que é adorada e amada por todos aqueles que vivem em Núrcia e também na América e na China, que são os lugares onde eles enviam essa cerveja. A cerveja é chamada Núrcia. E também é um modo de ajudarmos as pessoas da cidade. Nós vendemos para eles a um preço mais barato, de modo que eles possam vendê-la a um preço mais alto. E assim nós ajudamos também as famílias deles. So, how do I know if God wants me to be a monk? Saint Benedict himself gives us 4 criteria. 1. Do I desire God? 2. Do I obey? 3. Do I pray? 4. Do I accept humiliations and trials? You see, it is actually not that complicated. The first criteria is what we might call the supernatural inspiration. Do I love God? Do I want to love God more? Seek Him? Want to spend my life with Him? If so, these are signs that God speaks to a singular man, that He speaks to me. The other 3 criteria are about our response, about our decision. If we will not or do not decide to obey what seems to be disagreeable commands, to pray at certain hours in certain ways, to accept suffering and humiliation, if I do not decide to do this, then there is no vocation. Like many difficult things in our life, and like lots of ordinary things, it is up to us to work, to live, to do, and to change. Então, como que eu faço para saber se Deus quer que eu me torne um monge? São Bento, o próprio São Bento, nos dá 4 critérios. Eu desejo a Deus, eu obedeço, eu rezo, eu aceito humilhações e correções. Veja, não é algo complicado. O primeiro critério, se eu desejo a Deus, é o que nós chamamos de inspiração sobrenatural. Eu amo a Deus, eu quero dar-me a Deus mais, quero procurá-lo mais, quero passar a minha vida inteira com Ele. Se sim, esses são sinais de que Deus fala para um homem em particular, que Ele fala comigo. Os outros 3 critérios são sobre a nossa resposta, sobre a nossa decisão. Se eu não vou, ou se eu não vou decidir obedecer aquilo que parece ser um comando desagradável, se eu não vou decidir rezar em momentos certos e de uma certa maneira correta dentro do mosteiro, se eu não vou aceitar sofrimentos e humilhações, se eu decidir não fazer tudo isso, então não há vocação. Como muitas coisas na nossa vida, muitas coisas ordinárias, depende de nós o trabalho, depende de nós o viver, o fazer e o mudar. So, should you become a monk of Norcia? This is a question which you should discuss with your parish priest,
with your spiritual father, and then if he and you and maybe I agree, you could come to visit Norcia for 2 or 3 weeks. You must be able to speak English or Italian. You must be no younger than 18 and no older than 35. You must be trying to live chastely, no pornography for at least a year. You must have normal attractions to women and not men. You must have good health and no debts. You can have many sins and many fears and many struggles. But if you have the desire to love God and to leave all for Him, then the words of Christ are for you. Come, follow me. Então, você deveria se tornar um monge de Núrcia? Essa é uma questão que você deveria discutir com o seu pároco, com o seu padre ou pai espiritual. E daí, se ele, você e talvez eu, no caso o padre Bento, concordarem, você pode fazer uma visita a Núrcia por 2 ou 3 semanas. Você deve falar inglês ou italiano, você deve não ser mais novo do que 18, deve estar acima dos 18 anos, e não deve ser mais velho do que 35 anos. Você deve estar tentando viver a castidade sem pornografia por pelo menos 1 ano. Você deve ter atrações normais por mulheres e não por homens. Você deve ter uma boa saúde e não estar endividado. Você pode ter muitos pecados, muitos medos e muitas lutas. Mas se você tem um desejo genuíno e quer amar a Deus e quer deixar tudo por Ele, então as palavras de Cristo são para você. Vem e segue-me. Bom, assim nós chegamos às palavras do Father Benedict, Padre Bento, de Núrcia, e nós abrimos então para as perguntas. Ele está disposto a responder às curiosidades de vocês a respeito do mosteiro e da vida monástica. Leonardo asks, what time do the monks sleep? At what time? They don't sleep. Não, eles não dormem. No, it's a very normal question. É uma pergunta muito normal, as pessoas fazem essa pergunta. The monks follow the sun, and so when the days are longer, for us that means in June, July, August and September, we go to bed later, maybe 9 or 9:30. And in the winter, we go to bed earlier because the days are shorter, maybe 8 o'clock, 7:45 or 8. Então, na vida do mosteiro, os monges seguem o sol, vamos dizer assim. Quando o sol se põe, é o horário que eles vão dormir. Portanto, existe uma mudança em relação à estação. No inverno, eles costumam dormir mais cedo, que seria talvez por volta das 7h45, 8 horas. E no verão, nos meses de junho, julho, agosto e setembro, eles dormem um pouquinho mais tarde. Seu nome? Gabriel pergunta qual seria o tipo de humilhação que se passa no mosteiro. Yeah, it's a very good question. There are 3 kinds. The first would be very simple. You break a plate. You come late to prayer. You forget something. And in this case, you must go before all of the brothers and ask forgiveness. Então, existem tipos de humilhação dentro do mosteiro, mas que são coisas simples, como por exemplo lidar o fato de você quebrar um prato ou de você esquecer a oração ou chegar atrasado em algum ofício.
E aí você se coloca diante dos irmãos e faz aquela humilhação, pedindo perdão. Isso é corrente no mosteiro. The second type would be a kind of correction, maybe about something that you didn't even know was wrong. You need to walk slower, you need to walk faster, you need to become kinder when you speak to your brothers. E o segundo tipo de humilhação seria uma correção, como por exemplo, você deve caminhar mais devagar, deve fazer de algum modo algo específico dentro do mosteiro, ou mesmo ser mais gentil com o irmão dentro da casa. E aí você leva uma correção do superior. The third kind of humiliation is the hardest, and that is when you know that God has prepared something very special for you, and instead you choose something lower. That's our sins every day. The humiliation of living with ourselves, that we are called sons of God, but we are very poor sons, and this we have to live with without shame. E ele diz que o terceiro tipo, de humilhação seria o mais difícil. Seria viver com aquilo que Deus quer para nós, uma alta expectativa, e nós ficamos abaixo disso por causa dos nossos pecados. Ou seja, seria viver conosco, com a nossa realidade miserável. Ele diz que isso é o mais difícil, e também não viver com essa vergonha, mas enfrentá-la. Então essa seria a humilhação mais difícil. Good. Is it a question? Mais alguma pergunta? Elvis, he asks, how it is to live in a place like Europe, where people are not attending religious places anymore. They don't care about religious, and like here in Brazil is different, kind of different. But how it is to be a monk in a place like that, he wants to know. Yeah, a good question. And I'll answer Gabriel's question too. Norte is a very beautiful place. And the natural beauty helps our souls. But Elvis, the answer is it is very difficult and very sad to live in a country that was once the home of our faith and is no longer. We consider ourselves in a strange way to be missionaries. Ele diz, que a natureza ajuda. Eles vêm de um lugar muito bonito, que é Núrcia, a cidade. Então, nesse sentido, a natureza de fato ajuda eles a viverem dentro do mosteiro e naquela região. Mas que também é difícil viver num lugar que uma vez foi considerado o lugar onde nasceu a nossa fé, Então, eles realmente sentem essa dificuldade, mas lutam com isso diariamente e passam por cima. And it helps us to remember our vocation. The most important thing we can do for the church and the world is to pray for them, because Italy had centuries and centuries and centuries of catechism, and they don't believe anything. So in situations like this, Jesus says the only thing we can do is prayer and fast. Então ele diz que uma das coisas que eles fazem é rezar pelo povo, pelos italianos, porque durante muitos séculos, durante muito tempo, houve um grande processo de catequização lá na Europa. E aí ele diz que a única coisa que eles podem fazer nesse sentido, quando se perde a fé, é rezar e fazer jejum. E é isso que eles fazem pelo povo italiano e, de um modo geral, pela Europa e pelo mundo.
father asks if there is discipline there. What kind of disciplines do you use regularly in this monastery? Did everyone hear the question? O padre pergunta que tipo de disciplina existe no mosteiro. Se existe a disciplina e que tipo de disciplina. The biggest discipline is simple obedience, that a monk must give up his will to follow the will of another person, of the abbot. A maior disciplina que existe no mosteiro é a obediência, que é desistir da própria vontade para colocá-la sob um abade e a regra é São Bento. That's the hardest one because it's the most internal, but there are many external disciplines which help us to prepare for the internal discipline. Essa é a mais difícil e a disciplina interna, que é mais difícil. Mas existem outras disciplinas externas também que são usadas no mosteiro. Which sound very difficult, but in fact are more like habits that one acquires. O que parece ser algo muito difícil visto de fora, mas que para eles acaba sendo como um hábito adquirido. For instance, the monks only eat meat on Christmas and Easter. Por exemplo, os monges só comem carne no Natal e na Páscoa. And monks fast from September 14th, the exaltation of the cross, until Easter. E eles fazem jejum desde a festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, até a Páscoa. In the monastery, fasting means you eat only once a day. Isso significa fazer o jejum no mosteiro que se come apenas uma vez por dia. It's a big meal, but you're not allowed to eat before or after that meal. É uma refeição considerável, mas você não pode comer nem antes nem depois dessa refeição. And this fasting is actually a great gift. That used to be the common practice of all Catholics, but we have forgotten it. E esse jejum é um grande dom para nós, né? Que antigamente era como um costume dentro da igreja. And then there is the discipline of living together. We don't have anything that is ours. A monk can never say, "This is my watch." It is our watch. E há também a disciplina de viver junto em comunidade. Um monge ele nunca pode dizer que ele tem alguma coisa específica dele, mas é de todos. Por exemplo, ele não pode dizer que tem um relógio que é dele, mas que é nosso dentro do mosteiro. We sleep all in one room, in a big dormitory. We study in one room. We pray in one room. We eat in one room. No monk can decide to do what he wants whenever he wants. Eles estão sempre juntos e fazem tudo juntos. Então eles dormem num dormitório todos juntos, eles comem em um refeitório todos juntos, eles rezam juntos. Ninguém pode fazer aquilo que acha que deve fazer da própria cabeça, mas sempre mandado a fazer, né? Saint Benedict wants the monastery to be a bit like an elite military squadron. São Bento queria que os mosteiros fossem como que uma elite militar, um esquadrão militar. So that can be difficult, but it is also a great blessing, because when we do difficult things with our brothers, they become more easy. Isso pode ser muito difícil, mas é também uma bênção, porque quando nós fazemos algo difícil dentro do mosteiro, se torna mais fácil conviver com os irmãos e deles fazerem o que eles devem fazer. O padre pergunta a respeito do silêncio e do recreio, como funciona no mosteiro. Saint Benedict says that silence is one of the three most important virtues of a monk. Obedience, humility, and silence are the three most important virtues. So the monks are not allowed to speak except for 20 minutes a day together.
Então existem três coisas que há na regra de São Bento, que é a obediência, a humildade e o silêncio. Então o monge não está permitido a quebrar essas três regras, né, dentro do... So we speak for 20 minutes a day. Eles falam apenas 20 minutos por dia. But we can communicate throughout the day for very small practical things with a whisper. Então eles podem se comunicar de um modo prático durante o dia por meio de um assobio, como se fosse um assobio, né? Ou um falar baixo, né? Or with sign language, like the deaf. Ou como sinais dos surdos mudos, né? A linguagem dos surdos mudos. And then the silence is more strict after Compline. No signs or whispers or anything until 8:30 the next day. E o silêncio maior, que não deve ser quebrado, nem com murmúrios, nem com assobios, nem com sinais, é depois das completas, que vai até mais ou menos 8:30 da manhã do outro dia. Monsieur José de Matos, he asks if there's the women monastery for Nosha. There used to be a convent of nuns in Norcia, but their convent, like our monastery, was destroyed by the earthquake, and they have not come back because they were already having a difficult time before the earthquake. They don't follow the traditional form of Benedictine life. Em Núrcia existia assim um mosteiro do ramo feminino, e houve um problema em Núrcia, que houve um terremoto e elas tiveram um problema lá na casa delas e elas saíram e depois não voltaram. Inclusive ele fala que elas não celebravam, não tinham o rito antigo, né? Celebravam o rito novo. But we hope someday to found a new community for nuns, traditional nuns. Mas eles têm em mente e esperam que no futuro possa ser fundado um ramo deles feminino e tradicional. But first we need more monks. Mas primeiro, antes de tudo, eles precisam de mais monges. If there are other Brazilian monks. We have one Brazilian from Campos, Brother Gregory Ribeiro. He is from Campos. Just one. Apenas o irmão Gregório. Ele pergunta se existe o uso do silício. No, we try to follow only what is in the rule of Saint Benedict. So he doesn't speak about the discipline. The discipline for him is much more of the will and the heart. Não há essa disciplina e o São Bento não fala dela na regra. A disciplina que São Bento menciona é mais a da vontade, aquilo que ele falava de dar a vontade e deixá-la sob um abade e sobre a regra, né? Sob a regra. Many monasteries over the centuries have taken away from the rule, and they do less than the rule because they say the rule is too difficult. Other monasteries add to the rule because they say the rule is too weak. But both of these extremes usually don't last. Ele diz que existem dois extremos e que esses extremos acabam não durando muito.
Alguns mosteiros costumam tirar alguma coisa da regra de São Bento original, e alguns outros costumam colocar mais porque acham que a regra é um pouco fraca. Infelizmente, esses mosteiros eles não vão para frente. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença, está aqui conosco. E eu peço desculpas porque hoje é dia das mães. Então nós convidamos as pessoas, mas as pessoas foram lá com suas mães comemorar e não puderam comparecer tanto como se fosse outro dia. Aí se o senhor puder voltar outro dia, nós esperamos marcar e convidar para ser no salão, para ver mais pessoas num dia útil, né, semana. E seja sempre bem-vindo. Vai ser a conferência está sendo gravada, nós vamos propagá-la, então muitas pessoas que não puderam comparecer vão ficar sabendo. As perguntas podem continuar, eu só peço desculpas, eu vou levar comunhão para um enfermo, em seguida eu volto e nós estaremos prontos para almoçar. Se quiser celebrar antes, pode celebrar antes, nós aguardamos e depois almoçamos juntos. Muito obrigado por todos que vieram, podem fazer algumas perguntas a mais, muito obrigado. Maybe two more questions, yeah, 3 more questions. O seminarista João Bosco pergunta se todos são padres, ou como é que é essa questão dos padres dentro do mosteiro. It's a good question. So when you enter the monastery, you have to give up even your desire to be a priest, if you have that, and you put that in the hands of the abbot, and he decides after 1 or 2 or 3 years, or maybe more, if you should go on to the priesthood. So in our monastery we have 14 monks, and there are 4 priests and 1 deacon who will become a priest soon. So usually it's about 50-50. Ele diz que é metade, o número de monges e de padres. Originalmente, o monge entra para ser monge dentro do mosteiro e não para ser padre. Depois de um tempo de 1 ou 2 anos, daí é decidido dentro do mosteiro se o monge vai realmente se tornar um padre. Hoje eles têm 4 padres, 1 diácono e é isso. Um diácono e 4 padres. But Saint Benedict believed that a monk was complete in himself without the priesthood, and he believes that the priesthood in fact puts the monastic vocation at risk because of the dangers of pride that it causes to the priest. Ele diz que São Bento falava que o monge já está completo sendo monge, ele não precisa ser padre. Inclusive o sacerdócio pode ser um risco para a vocação monástica por causa do orgulho. Conrado pergunta se o monge escolhe ser padre ou se é o superior. É isso? The monk can express his desire, but it is the superior who decides. O monge pode expressar o seu desejo em ser sacerdote, ser padre, mas quem decide é o abade. Ele levantou lá, só um minuto. O Emerson pergunta sobre a comunicação com a família.
como fica essa questão do contato com a família. What about the family? Saint Benedict doesn't speak much about this, but he personally kept some contact with his sister. He had a twin sister, Scholastica, and he went to visit her once a year. In the first few years, a monk can have very little contact so that he strengthens his vocation as a monk. But usually after 2 years or 3 years, he can return to visit his family, and he can speak on the phone to his family once a month, maybe, and he can write to his family whenever he wants. Isso é algo que ficou como uma lacuna na regra de São Bento, e São Bento não falou sobre isso. Mas ele mesmo tinha a oportunidade de visitar a irmã gêmea dele, Santa Escolástica, pelo menos uma vez por ano. E no mosteiro hoje acontece que um monge, pelo menos no primeiro ano dele, ele não tem esse contato com a família, contato externo. Depois de 2 ou 3 anos, aí ele pode voltar para ver a família, pode ter um contato, né, com seus amados, né, com seus amigos e família. Pode ligar uma vez por mês e pode escrever também cartas sempre que quiser. Ele pergunta sobre o Ora et Labora, que é o lema da Ordem de São Bento. He asks about Ora et Labora. Yeah, Ora et Labora is a very famous motto of Benedictines, but Saint Benedict never said it. And it isn't really true. For Saint Benedict, ora est labora, or labora est ora. He calls the prayer the Opus Dei, the work of God. Is anytime a monk prays, it is the work of God. And anytime he works, he needs to transform his work, his manual work, into a prayer. So a more appropriate motto would be Ora est labora. Na verdade, o que ele disse que São Bento nunca falou sobre ora et labora. O que São Bento falava era ora est labora, em latim. Existe uma diferença. Ele dizia ora est labora, quer dizer, a oração é trabalho, ou labora est ora, o trabalho é oração. Portanto, a verdadeira marca do beneditino seria transformar esses momentos de trabalho em oração. E aí esse seria o lema dos monges. And we know that praying is not easy, it is a work. And the monk's first work is to pray. Saint Benedict calls it a work, to trabajar. It's when you go to pray matins or lauds or vigils, it is hard, and it takes discipline, and it takes work, intellectual energy, and sometimes physical energy. So that is the first work of the monks, is to pray. Portanto, o primeiro trabalho do monge é a oração, e de fato a oração ela se torna difícil, ela é um trabalho intelectual, ela é um trabalho que gasta inclusive fisicamente. Portanto, o que São Bento falava era isso, a respeito da oração como um trabalho, e deve ser levado dessa forma, como um trabalho. O trabalho, oração, oração, trabalho. How do you observe the closure? For Benedictine monks, the enclosure clausura means that that inside the monastery no one can come from the outside. But for instance, if you come to visit, you can come to the church for the prayers, but not where the monks live, not where the monks study. Whereas a monk can leave if he needs to do something. Saint Benedict says that the monastery should have everything in it: a bakery, the carpenter shop, a well, water, so that the monks don't have to leave if they don't need to, but sometimes they have to. A lei da clausura para ele significa que ninguém pode ultrapassar a clausura de fato, ou seja, as pessoas podem chegar no mosteiro, mas elas vão ter acesso apenas até a capela, onde são celebradas as missas.
mas não existe esse contato interior. As pessoas, os leigos não devem passar disso. E também o monge, né, por outro lado, não deve sair do mosteiro. O São Bento fala que no mosteiro deve ter tudo que é necessário para o monge, né? Desde o lugar onde eles fazem os pães, e, enfim, tudo para que eles possam não sair. Mas às vezes eles têm que sair, eles acabam saindo, como agora. João Neto. O padre João Neto pergunta se é uma reforma beneditina o mosteiro de Núrcia. If your monastery is a reformed monastery in the role, like other Trappist. We would never call ourselves a reformed monastery because we know our sins. But in fact, our monastery would be very different from most Benedictine monasteries today, which have, in the last 50 years, preferred a different kind of life. Então eles não diriam deles mesmos seria uma reforma, porque eles conhecem os pecados deles, assim ele fala. Mas que eles são um mosteiro, eles têm um mosteiro diferente, porque eles têm o rito tradicional e é diferente do resto dos mosteiros que existem por aí. Mas seguindo a regra de São Bento. A Madre Virgínia pergunta sobre se eles estão ligados canonicamente a Roma. If you're connected to Rome canonically. Yes. Sim. Então o Leonardo pergunta se há necessidade da barba. Everyone asks this question. He's curious about it. It is a rule in our monastery that everyone shave their head and keep a beard. The head as a sign of consecration, like the priests who get the tonsure. The beard as a sign of renunciation, because when you shave every day, you are paying attention to your face in a way that a monk doesn't need to, and it saves time. Ok, no mosteiro deles, eles raspam a cabeça e deixam a barba crescer. No caso, a tonsura, ou seja, o raspar a cabeça, assim como existe a tonsura dos padres, mas neles, no caso, diferente, é um sinal de consagração. E o não fazer a barba é uma renúncia que eles fazem no mosteiro também, porque ele diz que fazer a barba todos os dias é também prestar atenção em si mesmo de tal modo que o monge não deveria fazer. E condiz com a vida deles. E economiza tempo. Elvis asked about the beer. The beer. Beer, yeah. Yeah. What's the question? It's a wonderful beer. Ele disse que é uma cerveja muito boa, maravilhosa. E é mesmo. Padre João Neto. Fazem isso lá no local, lá perto. O Padre João Neto pergunta sobre se existe missão beneditina próxima ali no local, em algum lugarejo. If you make any mission in a place, in a local place there, if it's common to do that. Some monasteries have parishes where they do parish work, but we don't.
we used to help the local parish more, but it becomes more and more difficult because the local parish goes in one direction and we go in a different direction. Ele diz que alguns mosteiros costumam sim exercer essa função paroquial e ajudar. Inclusive o mosteiro deles chegou a fazer isso, mas é difícil e eles não fazem mais porque a paróquia vai por um caminho e eles seguem outro. Então, eles já fizeram, mas eles ficam mais reservados nesse sentido, né? As pessoas costumam ir à missa. People go to the mass at your monastery. Yes, we have people come from all over Italy to our mass every Sunday. E elas vêm de todos os lugares da Itália para assistir missa aos domingos lá no mosteiro de Núrcia. Not as many as this church, but Ele diz que não tão grande assim como essa igreja, né? Mas as pessoas... A Madre Virgínia pergunta se a relação deles com o povo é só a missa ou se existe alguma outra função litúrgica ou confissão, outro sacramento. The church is open all day, and some people come to lauds or vespers, and if they ask to go to confession, of course we hear their confession, but we don't make a specific apostolate in this way. The apostolate is the liturgical prayer. Everything is sung in Gregorian chant from 3:15 in the morning until 8 at night, and this is what we offer. Ele diz que as pessoas vêm e elas podem participar dos ofícios litúrgicos como as laudes e as vésperas, e que sim, eles podem fazer confissões quando as pessoas vêm e pedem a eles, mas eles não têm esse compromisso, vamos dizer assim. E o compromisso deles, o apostolado deles seria a oração, né, o ofício que é feito com o canto gregoriano. Esse é o apostolado que eles fazem, que são as orações. O padre pergunta se reza todas as horas juntas. If you're all together when you pray, all the hours you pray together. Yeah, we pray them all together. Todos juntos, em todas as horas. Asks about because you shipped the beer to China, and he's mentioning that China is communist and that they prohibited the Bibles there to sell Bibles, and he asks about what is the thing that you send the beer, and if there's a problem to send there because of this question issue in China. Yeah. We ship the beer to the Republic of China, which is Taiwan, and Taiwan is democratic. Eles mandam a cerveja para a República da China, que é Taiwan, e a Taiwan, no caso Taiwan é democrático, né? O regime lá é democrático. But in any case, we also ship some to Shanghai and Hong Kong. But the beer is, we believe, a way of evangelizing. E é um modo também de evangelização o mandar essa cerveja para as pessoas. Eles mandam também para Xangai e Hong Kong, na China. Então, mas eles consideram um modo de evangelizar também, mandar essa cerveja para que as pessoas possam apreciá-la na China. Many people come to our monastery to buy beer who don't believe in God or don't practice the Catholic faith. But they meet a monk and they start to talk about God and the faith, and sometimes they go to confession and stay for Mass. So it's a sort of doorway. É como se fosse uma porta de entrada, porque muitas pessoas vão até o mosteiro para comprar a cerveja, acabam tendo contato com os monges, falam de Deus com os monges
E muitos até pedem para fazer a confissão, ou seja, existem conversões que acontecem ali justamente por causa desse contato com os monges. Então, de fato, se torna um caminho e uma forma de evangelização, a cerveja, que é algo que é milenar, né? Os monges fazem cerveja desde sempre. Okay, last question. O senhor José Ronaldo pergunta como é que faz para conseguir uma franquia da cerveja de Núrcia. He asks how can we do to bring the beer to be sold in Brazil. We need to know your president. Nós precisamos conhecer o presidente de vocês. Maybe in the future, maybe. Ele fala que talvez sim no futuro. So, once again, if you're a young man and you think you want to come to make a visit, you can speak to Padre Everaldo or your pároco, or you can write to us on our website, nurcia.org. Então para terminar, ele fala que se algum de vocês tiver, algum rapaz tiver interesse em realmente entrar no mosteiro ou visitar, vocês conversem com o Padre Everaldo, que está lá no seminário, ou com o pároco de vocês, com o Padre João Neto ou o Monsenhor, ou então que vocês possam escrever, se for o caso, por meio do site deles, do website, nurcia.org. We ask that anyone who comes to visit the monastery already speak English or Italian, so you must try to learn one of those first. Sim, mas ele fala que é importante que o rapaz que queira adentrar o mosteiro, ele comece pelo menos a estudar o inglês e o italiano, um ou outro, porque é um requisito que se fale ou inglês ou italiano para entrar no mosteiro. Sim, sim. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic et in principio nunc et semper, saecula saeculorum.